Salmo 105, versículo 12. Salmo 105, 12. Amém? Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Senhor, nosso Deus, a tua palavra foi lida e pedimos que o Senhor venha vivificá-la. Derrame sobre nós a tua bênção, a tua graça, o teu alimento vivo. Que o Senhor faça em nós a tua obra nessa noite. Que saiamos daqui um pouquinho mais entendidos da tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se sentar. Meus irmãos, todo crente já ouviu esta palavra. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Só que muitas vezes o adversário tenta colocar em nós, tenta nos vedar para a verdade bíblica e colocar dentro das nossas mentes aquilo que é má interpretação, má prática da palavra e até mesmo mau ensino da palavra. Podemos dizer hoje que nós estamos bem vividos no Evangelho. Podemos dizer hoje que alguns líderes usam esse texto para se autoblindar. Uma espécie de foro privilegiado para que ele não seja tocado, para que ele continue cometendo seus erros e acrescente medo como forma de submissão ao verdadeiro povo de Deus. Em poucas palavras, é uma espécie de, não que seja, mas é uma espécie de maldição que se aplica sobre o povo de Deus sob o pretexto de praticar coisas que não estão descritas na palavra. É como se fosse o seguinte: olha, não toque no ungido do Senhor porque ele é ungido do Senhor. Mas qual é o verdadeiro significado dessa palavra? O que Deus estava querendo dizer nesse texto? Esse texto é um salmo de Davi e é uma réplica de 1 Crônicas 29. Davi, conhecedor da palavra, escreveu esse salmo não como uma espécie de maldição, como dissemos, como alguém que fosse insurgir contra o ungido de Deus. Mas isso daqui é uma palavra de proteção de Deus aos seus. Qual é o real significado disso? O que nós podemos aprender? Quem são os verdadeiros ungidos de Deus? Para quem foi direcionada essa palavra? Vamos aprender um pouquinho, só um pouquinho, do que Deus tem para nós nesse texto. Precisamos aprender esse texto baseado no contexto e saber a real definição de unção e quem eram os ungidos. Vamos reler o texto? Prestem bastante atenção. Quando eram poucos homens em número. Salmo 105, 12. Quando eram poucos homens em número. Sim, muito poucos. E estrangeiros nela. Quando andavam de nação em nação e de um reino para outro, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toquei nos meus ungidos e não maltratei dos meus profetas. Meus irmãos, assim que Deus estabeleceu os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, o povo era em pequeno número.
Mas mesmo em pequeno número, Deus tinha um grande plano naquele povo. Eu ainda vou chegar lá. Mas olhem os seus irmãos ao redor. Somos muitos? Somos poucos. Mas esteja certo de que Deus tem um grande plano para você e seus irmãos aqui dentro. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, o povo estava se formando e Deus falava para os reis ao redor: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Isso era, a quem era dirigido esse alerta? Ao povo de Israel ou aos reis ao redor? Esse alerta era dirigido aos reis ao redor para que não maltratasse o povo de Deus. O povo de Deus não era um, não era dois, era um povo pequeno, mas tinha o seu número. E Deus emitiu esse alerta para que os reis ao redor não escravizassem o povo de Deus, não fizessem mal ao povo de Deus, porque esse povo era o povo escolhido, ungido de Deus. Percebam, irmãos, que era um grande plano para um povo ainda pequeno. O povo ia crescer, porque Deus era com aquele povo. Mas, como Deus tinha uma grande obra para fazer naquele povo, com aquele povo, Deus precisava estabelecer uma proteção sobre este povo. E Deus protegeu esse povo. Esse povo existe até hoje. Esse povo existe até hoje. O povo que se chama pelo nome do Senhor não era um, dois, era uma coletividade, era um povo. Na leitura do Salmo 105, nós percebemos muito bem que era sobre uma coletividade, era sobre o povo de Deus. Era um aviso, um alerta para as nações vizinhas que deixassem Israel em paz nos seus primeiros dias, porque aquele povo ainda estava se formando e aquele povo era o povo de Deus. Agora, unção. O que é unção? Nós já entendemos para quem era dirigida esse alerta, para os reis tiranos daquela época, que não fazia parte do povo de Israel, mas queria usar, abusar do povo de Israel, submeter a julgos. Mas Deus estava querendo proteger aquele povo. O alvo daquele alerta era a proteção do povo, mas estava sendo destinado para que os reis da época não fizessem mal. Mas agora, o que é unção? Unção era colocar azeite na cabeça de uma pessoa a fim de separá-la para um serviço especial. Deus, quando queria separar alguém ou um povo para um serviço especial, ele ungia. Azeite simbolizava a presença e o poder do Espírito Santo. A pessoa era capacitada pelo Espírito Santo para fazer uma obra determinada. Agora, não tocar. Muitas vezes nós vimos Davi protegendo Saul, porque ele era um ungido do Senhor. Tampouco Deus, ainda que Saul fosse ungido do Senhor, ele não passou a mão por cima dos seus erros. Deus muitas vezes repreendia Samuel, porque Samuel passava a mão por cima dos erros de Saul, e Deus falava: Samuel, eu não quero mais ele. Não precisa mais passar a mão, não precisa ser mais bonzinho com Saul, eu rejeitei ele. Vamos levantar outro. E levantou-se Davi. Davi também cometeu seus erros e Deus não passou por cima, mão por cima não. Deus não fez, pouco caso dos erros de Davi. Deus sabia fazer muito bem feito as correções que precisavam ser feitas para que o povo seguisse em retidão diante dele. Por que isso? Porque naquele povo ia nascer o Salvador. O objetivo de tudo isso é que em Israel, no povo de Israel, precisava ser tudo de forma correta, direita, porque naquele povo Jesus nasceria. Isaías, Miqueias, Jeremias também foram usados por Deus para falar a respeito dos erros dos reis.
Agora, isso é no panorama do Antigo Testamento. Mas e no panorama do Novo Testamento? Isso pesa ainda mais nos nossos dias. Nos nossos dias, Deus também tem um povo pequeno. Mas nesse povo que Deus escolheu, também tem seus ungidos. No Antigo Testamento havia uma unção, mas em 1 Timóteo, quando Paulo fala a Timóteo, o critério passou a ser outro, passou a ser imposição de mãos. Mas hoje eu tenho uma pergunta para a igreja. Por direito, hoje, quem é o único e verdadeiro ungido do Senhor no nosso meio? Jesus Cristo. Cristo, no latim, significa ungido. Em judaico-aramaico, Messias, ungido. Ele é o único que por direito tem o direito de ser chamado ungido do Senhor. Só que existe uma grande diferença. Hoje ele compartilha essa sua unção conosco. Hoje a sua unção é derramada sobre nós. As coisas que foram escritas no Antigo Testamento são tipos e sombras das coisas atuais. Hoje, todo e verdadeiro crente em Cristo Jesus é ungido do Senhor. Hoje, todo aquele que entregou a sua vida para Deus é o verdadeiro ungido do Senhor. Em Efésios 1,13 fala, em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendes nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Ou seja, Deus tem um povo, selou o seu povo, ungiu o seu povo, escolheu um povo e tem um objetivo. Penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Deus te ungiu, mas te ungiu com um objetivo. Os ungidos hoje são todos os salvos por Cristo. Se eu perguntar hoje para você, quem são os ungidos do Senhor hoje? Eu e você. Hoje nós temos a unção do Senhor sobre nós, porque Ele nos escolheu para nos livrar desse mundo, nos vermos livres desse mundo, para termos uma terra futura, porque Ele nos prometeu essa terra. E não apenas isso, o apóstolo João nos deixa muito claro para que nós estejamos livres de falsos mestres. Vamos ler 1 João 2,20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. E há versículo 27 agora, 1 João 2,27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Se nós lemos todo o texto, Deus está querendo que, através dessa unção, sejamos livres, libertos e fiquemos longe das falsas doutrinas, daquilo que nos desvia e faz apagar o brilho da palavra de Deus em nós. Porque agora nós conhecemos a verdade. Agora nós sabemos e vivemos a verdade. Todos nós que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, recebemos o Espírito Santo, somos ungidos. E se nós tivermos que aplicar o texto que nós lemos, hoje, traduzido significa, não mexa com a igreja do Senhor. Se alguém quiser hoje mexer com a igreja do Senhor, Deus vai se levantar e vai protegê-la. Deus é protetor do seu povo. Em Zacarias, capítulo 2, versículo 6, fala que Deus é muro de fogo em volta do seu povo. Em Romanos 8,33, fala, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
Os irmãos já pararam para perceber a profundidade desse texto? Que Deus nos justifica, nos purifica, se coloca em nosso lugar e nos livra dos maus que às vezes nós mesmos fazemos. Quando nós fazemos o mal e confessamos nossos pecados, Deus nos perdoa. Imagina que Deus nos protege do mundo e nos protege até de nós mesmos. Que Deus grandioso, que Deus bondoso. Agora, nós somos ungidos do Senhor. Nós precisamos tomar muito cuidado que isso não é um salvo-conduto para desmerecer e desrespeitar os pastores da casa do Senhor, a liderança da casa do Senhor. Em Efésios 4, Hebreus 13, 1 Timóteo 5, fala que é um comportamento honroso e respeitoso aos nossos irmãos pastores e ao Senhor. Isso é bíblico. Nós defendermos e proteger nossos irmãos pastores. Isso é um padrão bíblico, sim. Mas a quem hoje é dirigida essa mensagem? Nós verificamos que no Antigo Testamento essa mensagem de não tocar nos ungidos do Senhor era dirigida aos reis tiranos que queriam escravizar o povo de Deus. E hoje, a quem é dirigida? Existem muitos homens que querem escravizar o povo de Deus. Podemos dizer que o adversário quer usar o povo de Deus, usar e abusar do povo de Deus, mas também, até mesmo a liderança evangélica hoje quer usar e abusar do povo de Deus, fisicamente, usando o seu voluntariado, usando até mesmo o seu dinheiro, o seu suor, o seu trabalho. Quantos irmãos nossos que ainda não conhecem a verdade desse texto têm sido escravizados por pseudo-lideranças evangélicas, por pseudo-irmãos que ainda não conhecem o Senhor ou conhecem a palavra, mas aplicam em seu favor, pastores que pastoreiam a si mesmos. Conforme está escrito lá em Ezequiel 34. O nosso dever hoje é orar por esses irmãos para que eles realmente conheçam a verdade. Orar para que nós não caiamos nas mãos do adversário. Até aqui, graças a Deus, Deus tem nos conduzido com mão forte no caminho da verdade. Deus tem nos conduzido através de seu poder, através da verdade da sua palavra, porque o texto que nós lemos nos garante que nós, ungidos do Senhor, conhecemos a verdade da sua palavra e somos guiados pela verdade da sua palavra. Mas agora uma pergunta que eu quero fazer para a igreja. Vocês já pararam para pensar na alegria dos discípulos em terem um entendimento de unção que antigamente somente reis, profetas, sacerdotes eram ungidos. E agora eles recebem a informação de que eles são os ungidos. Já parou para pensar? Deus, através de Jesus, falando para eles que eles eram ungidos. Paulo falando que eles eram ungidos do Senhor. João falando que eles eram ungidos do Senhor. Porque eles tinham o entendimento de que somente os reis e os profetas eram ungidos, mas agora eles também eram. E como você tem recebido essa notícia? Meus irmãos, Deus nos chamou. Não foi qualquer um que nos chamou. E nós temos uma grande obra a realizar. Nós temos um grande trabalho a fazer. Você já parou para pensar que essa mesma unção está sobre você, está sobre mim? Você já parou para pensar que nas situações difíceis lá no teu trabalho, Deus é contigo? Já parou para pensar
que nas situações complicadas da sua família, na sua vizinhança, Deus é contigo? Quando você é afrontado, Deus está sendo contigo? Quando o mundo levanta contra você, é sobre Deus que o mundo está tentando se levantar, mas Deus vai se levantar e vai te defender? Já parou para pensar quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? E por que isso? Eu não me segurei, mas quis falar isso no começo da mensagem, mas estou falando isso no final. Da mesma forma que Deus tinha um plano com aquele povo, Deus tem um plano com este povo. Deus tem um plano com a sua vida. Deus quer proteger você. E por que Deus ungiu você? Qual é o plano dele para você? Apocalipse 5:9. Capítulo 5, versículo 9 fala: digno és de tomar o livro e abrir o selo, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Você entende, você olhando numa macrovisão, o que Deus fez com aquele povo? Está tudo registrado na Bíblia. Aquele povo de Israel existe até hoje. Olha que plano grandioso que Deus fez naquela época. O povo era pequeno, Deus sustentou aquele povo, nada faltou para aquele povo. Mas muitas vezes nós não conseguimos ver a grandeza que Deus tem feito, do plano de Deus para as nossas vidas. Olha que grandiosidade que Deus tem feito. Olha a grandiosidade do plano de Deus para nós. Que Deus grande, que Deus amoroso, que Deus bondoso, que se Deus nos ama, se Deus te chamou, te capacitou, te ungiu, porque em você Ele tem uma grande promessa de herdar uma terra que Ele tem preparado para o seu povo, que Ele ama, que Ele cuida. Deus deixou faltar coisas para o povo de Israel naquela época? Não, Deus deixou faltar coisa para você até aqui? Não, e nem vai deixar faltar. Quantas preocupações nós tivemos no nosso passado e que Deus operou e supriu? Pode se lembrar. Conta as bênçãos. Deus vai deixar faltar daqui por diante? Olha a grandiosidade do plano que Deus tem para nós. Somos poucos. O pastor Morelli falou semana passada que somos fracos. A igreja de Filadélfia. Somos poucos, somos fracos. Mas a nossa força está no Senhor. O Senhor tem nos sustentado. O tamanho do plano de Deus nós não conhecemos. Mas por fé, nós sabemos a grandiosidade da promessa dele. E saiba que você é ungido do Senhor. E se o mundo se levantar contra você, Deus vai se levantar e vai te proteger. Quantas desavenças, quantos desafios o mundo tem se levantado contra nós. Até aqui Deus venceu tudo por você. E enquanto você permanecer fiel a Ele, Deus vai ser a tua proteção. Deus será com você.